Para a gente seguir entendendo melhor todos os aspectos econômicos que envolvem este acordo, vamos para uma entrevista importante aqui no CNN Prime Time. Vamos conversar agora com o ex-secretário do Comércio Exterior e atual coordenador do Centro de Negócios Globais da FGV, Lucas Ferraz, já na tela conectado conosco. Lucas, muito boa noite. Obrigado pela disponibilidade de estar conosco aqui nesta sexta-feira no CNN Prime Time. Nós estávamos falando aqui mais cedo com o Lorival Santana do papel que a Alemanha teve, da Itália também foi crucial para este acordo. Espanha também, entre as nações que articularam pela viabilização deste acordo. Queria que você nos trouxesse por que isso é interessante para esses países e para nós aqui do Brasil, quais são as perspectivas mais positivas, quais setores mais devem se beneficiar com o início de fato deste acordo União Europeia-Mercosul. Bom, boa noite, Yuri. Prazer estar aqui com vocês novamente na CNN. De fato, né, quando você olha para países como a Alemanha, quando você olha para países como Itália, Espanha, né, são países que têm grandes investimentos aqui no Brasil, sobretudo, né? Vamos lembrar que a União Europeia, ela detém a maior parcela do estoque de investimentos externos diretos no Brasil, alguma coisa ao redor de 40%. E esses países, além de terem um setor industrial muito forte, né, e aí a importância, né, desse acordo para eles, porque o Brasil tem tarifas industriais ainda entre as maiores do mundo, é um mercado relativamente, eu diria até não relativamente, mas bastante fechado, né, se a gente comparar com outros países, eles têm um interesse muito forte, evidentemente, em exportar os seus produtos aqui para a região e também os laços de investimento que são muito fortes. Lucas, aí olhando aqui também para os vários setores aqui do Brasil, a gente tem falado muito dos produtos agrícolas, você mencionou a questão também industrial, queria detalhar um pouco mais também, se a gente é possível fazer também não só uma avaliação setorial dos setores da economia brasileira que mais podem se beneficiar com o acordo, mas também regionalmente. A gente ainda tem, né, quando a gente acompanhou toda a discussão sobre as tarifas dos Estados Unidos, ainda havia uma concentração muito forte de exportação nos estados do Sudeste, por exemplo, mas também outras regiões foram afetadas. Geograficamente também a gente pode vislumbrar mais oportunidades ali para redução de desigualdades regionais aqui no país? Olha, não tenha dúvida, né? Quando a gente olha para o acordo e o que foi negociado, né, nós temos grandes oportunidades no agronegócio, né, e também no setor industrial, na indústria de transformação propriamente dita, né? Muito se fala que o acordo não seria, digamos, tão ambicioso na questão de algumas commodities específicas, como o caso de carne, carne bovina, carne suína, carne de frango, que de fato, né, as cotas que foram dadas para o Brasil e para o Mercosul em geral são muito pequenas em relação à dimensão, né, do mercado consumidor europeu. Nós estamos falando de cotas que não correspondem nem a 1%, né, do tamanho desse mercado, mas essas cotas representam, sob o ponto de vista agrícola, 19% das linhas tarifárias que nós exportamos para a Europa. Então, nós temos aí alguma coisa ao redor de 80% das linhas tarifárias exportadas de produtos agrícolas que sim vão se beneficiar e que não tem cota, é simplesmente uma redução tarifária. Então, você fala de desigualdade regional, por exemplo, quando a gente fala de frutas, certamente a região do Nordeste, né, a cidades como Petrolina, que são grandes exportadoras de frutas, né, internacionalmente, certamente se beneficiarão com a redução tarifária que acontecerá ao longo de um intervalo, a depender do produto, mas de até 10 anos, né, é o máximo, digamos, de tempo que a Europa oferta, né, nos seus acordos comerciais. Então, nós temos ali, por exemplo, oportunidades para o nosso suco de laranja, para o farelo de soja, para as frutas, como eu já mencionei, para o pescado, para o tabaco, enfim, uma série de commodities que hoje, né, poderiam estar sendo exportadas num volume muito maior, né, e que abarcam ali também exportações, né, de regiões mais pobres do país, que certamente vão se beneficiar. Do lado industrial, nós também temos benefícios em que pese o fato de sermos uma indústria menos competitiva. Em que sentido? O acordo é assimétrico, justamente porque ele reflete, né, os interesses ofensivos e defensivos. Então, a Europa mais defensiva na parte agrícola, com as cotas, né, ainda que, como eu disse, 80% das linhas tarifárias serão liberadas no setor agrícola aqui para os países do Mercosul. E no lado industrial,
eles liberam as suas cestas, digamos lá, eles reduzem, né, as tarifas de importação deles, zeram as suas tarifas para produtos industriais, também no máximo previsto de 10 anos, mas boa parte disso será zerada imediatamente, dado que já são tarifas muito baixas. Então, eu diria que o impacto para o Brasil, sob o ponto de vista de exportação industrial, ele também é interessante e ele acontecerá no curto e médio prazo. A gente vai vivenciar esse impacto. Do ponto de vista das importações, também há uma preocupação muito grande com a eventual disrupção, até muita gente fala, da própria indústria brasileira, que é menos competitiva, e do Mercosul de uma forma geral. Uhum. Mas nós temos ali um prazo de desgravação, Yuri, para alguns produtos que podem chegar até 18 anos, né? Então, é um prazo muito longo e eu diria até generoso, Uhum. excessivamente generoso. A União Europeia não costuma negociar acordos com esse tipo, nível de generosidade, né? E que é um tempo suficiente para a nossa indústria se adaptar a essa nova realidade competitiva. Então, olhando para o lado positivo, nós temos uma indústria hoje no Brasil, Yuri, que é uma indústria muito pouco integrada em cadeias de suprimentos internacionais. Esse acordo é um acordo que vai dar um choque de Uhum. competitividade na nossa indústria. O Brasil hoje exporta, a gente reclama muito, né? A gente exporta muito pouco produto de alto valor agregado, porque a gente não tem competitividade. E uma das razões é o fechamento histórico da nossa economia, sobretudo quando a gente fala de tarifas industriais. Então, esse acordo, ao negociarmos, né, tarifas mais baixas no setor industrial, ao negociarmos, sobretudo, regras de origem mais flexíveis que permitem, né, digamos, a adoção de um conteúdo importado maior nas nossas exportações e vice-versa também do lado europeu, vai incentivar muito a integração da nossa indústria nas Uhum. cadeias de suprimentos internacionais da União Europeia e que são muito integradas, por sua vez, com o resto do mundo. Ou seja, é de fato um salto de qualidade, um salto de competitividade para os nossos produtos industriais. Então, eu vejo realmente benefícios tanto do lado agrícola, em que pesem as cotas, mas também do lado industrial, valendo aí o Uhum. impulso às nossas exportações pela redução tarifária, que será muito rápida para vários produtos, e também pelo lado da importação, por que não? Né? Porque a importação também ela traz competitividade, ela traz acesso a novas tecnologias e, sobretudo, ela beneficia o nosso consumidor. Né? Ela traz ganhos de bem-estar, porque teremos aqui, ao longo do tempo, produtos mais baratos, né, para o consumidor brasileiro. Eu ia perguntar exatamente isso para a gente encerrar, Lucas. O consumidor final aqui no Brasil, além de, né, como você disse, ter esta maior competitividade, ele também vai ter acesso a uma maior oferta de produtos que hoje ainda é mais restritiva ou nem sequer chegam aqui. Como é que você vê também esta questão para o consumidor direto? Aí vale tanto o consumidor brasileiro, né, nós, mas olhando também para o consumidor dos outros países aqui do nosso bloco e lá da União Europeia. Não tenha dúvida, é um acordo, Yuri, que cobre mais de 90% do comércio bilateral, né, Brasil, Mercosul e Brasil, né, com a União Europeia. Ano passado nós comercializamos com a União Europeia, entre exportação e importação, alguma coisa como 100 bilhões de dólares. Né? A nossa expectativa é que ao longo dos anos, né, o ganho acumulado desse acordo, ali no prazo de desgravação total, que é de 15 anos, ele pode chegar a ter um ganho acumulado comercial da ordem de 200 bilhões de dólares adicionais, né, para o Brasil, mais 100 bilhões de dólares em termos de investimento. E para o consumidor final, nós estamos falando de produtos industrializados, eletroeletrônicos que vão chegar mais baratos aqui no Brasil, né? O vinho europeu, que muitas vezes é falado também, em 8 anos nós teremos acesso, né, ao vinho europeu, né, pagando tarifa zero. Hoje nós temos uma tarifa de 27%, é uma das mais altas do mundo também. Essa tarifa será zerada em 8 anos e também entendo um prazo suficiente, né, para adequação do nosso setor vinícola, que é um setor que cada vez cresce mais. Né? O espumante também, ele terá um prazo de desgravação, as tarifas para espumante, né, da ordem de 12 anos. Nós estamos falando de chocolates também, que são produtos, né, que são apreciados pelo consumidor brasileiro e, evidentemente, também não só produtos industrializados, produtos do agro em geral. A Europa também ela exporta muito produto agrícola, e Uhum. isso vai se refletir aqui também nos preços dos produtos na cesta de consumo do brasileiro de uma forma geral.
Já deixando todos nós com água na boca nesta sexta-feira à noite, de olho no fim de semana. Daqui a alguns anos, um fim de semana de queijos, vinhos e chocolate um pouquinho mais barato para todos nós. Lucas Ferraz, coordenador do Centro de Negócios Globais da FGV, fez a gentileza de nos atender na noite desta sexta-feira para tratar do acordo União Europeia-Mercosul. Lucas, muito obrigado, uma boa noite, um bom fim de semana para você. Igualmente, Yuri, sempre um prazer. Grande abraço. Grande abraço mais uma vez.